Versículo 16. Daniel 6:16. Quem encontrou, diga amém. 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 Então vamos ficar de pé em reverência à palavra. Daniel 6:16 diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aleluia. Podem tomar os assentos. Irmãos, esse capítulo 6 de Daniel, sendo bem breve, as horas já estão avançadas, ele vai falar a respeito do acontecimento que ocorreu com Daniel, da sua ida até a cova dos leões, até a sua saída. Daniel, o texto fala que ele era um homem muito temente ao Senhor. Ele era um homem que orava 3 vezes ao Senhor por dia. Glória a Deus. Ele era um homem que servia, como está escrito na própria palavra, servia a Deus de forma contínua. Continuamente ele servia ao Senhor. Ele não servia a Deus por um momento e depois parava. Ele não servia a Deus à noite e não o servia de dia, ou o servia de dia e não o servia à tarde. Ele servia a Deus de manhã, ele servia a Deus de tarde, ele servia a Deus de noite e também de madrugada. Ele servia a Deus continuamente. Alguns garotos perguntaram ao sábio: como nós podemos fazer para se mantivermos cheios do Espírito Santo? O que nós podemos fazer para continuar cheios do Espírito Santo? E aquele pastor disse: vão até o rio, peguem uma peneira, vocês vão colocar a peneira dentro da água e vão tentar mantê-la cheia. Quando vocês manterem a peneira cheia, isso significa que vocês também poderão ser cheios do Espírito. O significado vai estar lá. Aqueles 3 jovens foram até a beira do rio, colocaram a peneira, tiraram, colocaram a peneira, tiraram, e eles estavam lembrando continuamente. O homem disse que para se manter cheio do Espírito Santo é semelhante a manter a água dentro da peneira. Então vamos tirar a água. Pegava e a água escorria, pegava e a água escorria. Um desistiu, ficou 2. Os 2 ficaram pegando e a água escorrendo, pegando e a água escorrendo. O segundo desistiu e foi embora. E o terceiro continuou pegando e a água escorrendo, pegando e a água escorrendo. O pastor chegou lá e disse: e aí, meu jovem, como é que está aí? Ele disse: eu não sei como eu vou fazer para manter essa água dentro da peneira. E o pastor pegou na mão do jovem, segurou, levou a peneira até dentro do rio e disse: deixe a peneira dentro da água. Deixa a peneira dentro da água, porque ela vai continuar cheia de água e não vai derramar. E isso é o que nós devemos aprender. E isso é o que nós devemos colocar em prática. Não é ser cheio do Espírito Santo por um momento e depois voltar a fazer o que eu voltava a fazer. É continuar cheio do Espírito Santo agora. É continuar cheio do Espírito Santo daqui a pouco. É continuar cheio do Espírito Santo mais tarde e também amanhã. É como Daniel estava fazendo, servindo a Deus de forma contínua. Ele não parava, ele não tirava folga. Em pensamento, eu creio que ele louvava. Quando não estava louvando, ele estava no quarto orando. Quando não estava louvando e orando, estava estudando os textos bíblicos. Ele servia a Deus de forma contínua. Isso levantou ira contra alguns homens, porque Daniel foi colocado como um dos 3 príncipes que estavam governando 120 homens. Daniel se destacou tanto que o rei Dario pensou em colocá-lo acima daqueles príncipes e acima daqueles 120 homens, porque Daniel era um homem cheio do Espírito do Senhor, a ponto de ele se destacar em tudo que ele fazia. E isso gerou raiva contra aqueles que estavam sendo seus companheiros. Meus irmãos, nunca espere que o mundo vá lhe amar se você estiver agradando a Deus.
Porque nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a ele. Jesus disse: odiaram a mim que sou o chefe de família, chamaram de endemoniado. O que mais poderão fazer com vocês? Quanto mais farão com vocês? Quando você está ocupado agradando ao Senhor, sempre alguém vai desagradar a você. Ninguém estava perseguindo os apóstolos enquanto eles estavam tendo recaídas. Mas quando foram batizados com o Espírito Santo, em Atos 2, começaram a pregar e ganhar almas, 3.000 com uma pregação, 5.000 com outra, a mandar o paralítico se levantar, ao invés de estar mendigando esmola. Aí começaram a se levantar, porque eles estavam servindo a Deus de forma contínua. Quando você serve a Deus de forma contínua, Satanás não vai cruzar os braços e deixar você continuar. Ele vai fazer algo. Fizeram com Daniel. Disseram: rei Dario, você é um homem importante, todos nós tomamos conselho, todos nós aprovamos. Vamos assinar um decreto: ninguém durante 30 dias poderá fazer um pedido a qualquer outro homem ou a qualquer outro Deus, somente a você. É como se você dissesse assim: Daniel agora está na parede, quero ver o que ele vai fazer, quero ver se ele é mais temente ao homem Dario, rei de todo aquele império, ou ao Deus a quem ele serve. Muitos crentes em algum momento da vida vão ser colocados contra a parede. Ou você serve a Deus, ou você faz de tudo para agradar o homem. Quando você for encostado na parede, a sua verdadeira natureza vai se revelar. Se ela for natureza espiritual, você vai dizer: eu não abro mão do meu Deus. Mas se ela for carnal, você pula fora. Mas Daniel não pulou fora. Daniel, quando soube do decreto, a primeira coisa que ele foi fazer, versículo 10, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Fechou um cerco para Daniel, colocaram um decreto para Daniel não buscar mais ao seu Deus. Ele entrava no seu quarto 3 vezes ao dia e dava graças. Te dou graças, Senhor, pela perseguição. Te dou graças, Senhor, por estar comigo diante da perseguição. Te dou graças, Senhor, por não me deixar se corromper no meio de um sistema corrupto. Daniel não se abateu. A primeira coisa que ele foi fazer foi orar a Deus. E tem crente que quando está diante da prova, a primeira coisa que ele vai fazer é murmurar. Depois de murmurar, fazer a fofoca para os outros. Aí vem reclamar dizendo que Deus não ouve a oração. É reclamar por que está passando na prova. Daniel orou. Alguém viu e disse: olha, rei, Daniel orou, te desobedeceu. O rei não gostou da notícia. Aleluia! O rei gostava de Daniel. O rei percebeu que foi uma armadilha que levantaram contra ele para poder tirar Daniel da jogada. Rei, você não pode voltar atrás. Você assinou. A sua palavra, ela é sim ou ela é não. Assinou sim, acabou. Disse não, acabou. Ele não podia voltar atrás. Pegaram Daniel para jogar na cova dos leões. E quando eu vejo essa passagem, eu me alegro no versículo 16. Deus pegou a boca de um ímpio e profetizou na vida de Daniel. Porque quando se tem plano na vida de Deus, até ímpio vira instrumento na mão dele. Daniel, o teu Deus a quem tu serve continuamente, Ele te livrará. Ele não fez uma pergunta, ele afirmou: o teu Deus te livrará. Não era um homem de Deus que estava falando isso, era um ímpio, era um idólatra. Porque ele viu que em Daniel havia algo de diferente. Daniel foi para a cova dos leões. O rei Dario foi para o palácio e jejuou por Daniel a noite toda. Um
ímpios jejuando por Daniel, porque Daniel estava nas mãos do Senhor. Quando nós estamos nas mãos do Senhor, o Senhor sempre vai estar conosco. O Senhor sempre vai dar um jeito. O Senhor sempre vai colocar a sua mão nos guardando. Sempre vai colocar o seu anjo nos acampando ao redor, para que Satanás fique apenas ao derredor. Mas tem que estar com Deus, servindo a Ele continuamente. Daniel foi para a cova dos leões, o leão ficou em jejum, porque Daniel tinha cheiro de oração. Leão não gosta de cheiro de oração, porque quem tem cheiro de oração cheira a espiritualidade. E leão gosta de carnalidade. O Senhor mandou um anjo, fechou a boca do leão, porque Daniel servia a Deus. Se você também serve a Deus de forma contínua, diante da adversidade, não tema. O Senhor vai mandar um anjo para fechar a boca do leão. Daniel saiu de lá. Daí no outro dia foi lá: Daniel, teu Deus te salvou. Daniel disse: salvou. Saiu de lá. E aqueles homens que armaram a cilada contra Daniel, pegaram eles e jogaram dentro da cova dos leões. Quando desceram a metade do degrau, o leão devorou tudinho. Ai daqueles que se levantam contra os ungidos do Senhor. Ninguém pode tocar nos filhos do Senhor. Glória a Deus! O Senhor Deus é o guarda fiel. Ele não desampara. Mas agora nós desamparamos a Ele em muitos momentos. Nós não podemos esperar que Ele venha até nós se nós não fazemos questão de ir até Ele. Nós temos que estar com Ele, para que Ele também venha a estar conosco. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar.